acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham nessa transmissão da Santa Missa, a palavra de Deus hoje, e aliás esses dias todos, vai nos preparar para a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Jesus vai falar que vai enviar para nós um defensor, aquele que vem da parte de Deus, o Espírito da verdade que procede do Pai e que dará testemunho dele. Nós somos aqueles que devemos dar testemunho desta palavra de Jesus. Aquele que acredita, aquele que confia no Senhor, é aquele que age na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva para que nós possamos abrir o coração e possamos testemunhar Deus na nossa vida. Assim como fez Lídia na leitura de hoje, que foi batizada e que abriu seu coração para que, através das palavras de Paulo, pudesse fazer essa experiência de Deus. Vejam vocês que Lídia era uma mulher bastante incisiva, né? Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei na minha casa. É uma mulher que dá ordens, né? Diferente da que nós já estamos. Até parece com alguém aí. Mas é a experiência de Lídia que faz com que abra não apenas o seu coração, mas que abra também as portas da sua casa para acolher, né, com os seus bens, com tudo aquilo que ela tinha, colocar a serviço daqueles que eram os seus amigos agora, os discípulos de Jesus, os apóstolos. Então, quando nós fazemos uma experiência profunda de Deus, tudo aquilo que nós temos, de modo especial, aquilo que nós somos, nós colocamos a serviço de Deus, a serviço dos irmãos. Ninguém que fez ou que passou por uma experiência profunda de Deus é capaz de guardar para si mesmo os seus dons, os seus talentos. Mas, ao contrário, quanto mais a gente faz essa experiência de Deus, quanto mais nós vivenciamos Deus na nossa vida, muito mais nós somos capazes de colocar à disposição aquilo que nós somos. E aquilo que era a nossa missão não se torna um peso, um fardo para nós, mas se torna para nós quase que uma obrigação. Obrigação no sentido de que se eu não fizer, eu não consigo ficar quieto. Padre Zezinho vai dizer que é uma paz inquieta, que não nos deixa ficar parados, que faz com que a gente veja a necessidade do outro, né? Às vezes
quando alguém não é capaz de fazer essa experiência de Deus, a pessoa pode passar perto de alguém, ver a necessidade, mas ela não consegue se motivar, se sensibilizar por isso. À medida em que quando mais nós fazemos essa experiência de Deus, mais os nossos olhos se abrem para ver o irmão. Então somos incapazes de passar perto de alguém e não oferecer ajuda, e não oferecer um apoio, e não oferecer um abraço, um abrigo, um afeto, né? Seja o que for, essa experiência de Deus que nos faz ser mais humanos, aquilo que nós temos dentro de nós. A humanidade se torna mais expressiva, porque nós vamos nos sensibilizando pela necessidade que o outro tem. Então, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós vivenciamos, todos os nossos dons, os nossos talentos, nós não negociamos, nós doamos, né? É diferente quando a gente tem um dom e um talento que a gente negocia, né? Eu faço isso só se você me fizer aquilo. Ou eu faço porque você fez isso para mim, então eu tenho obrigação de fazer. Agora, quando a gente se doa, a gente não tem essa questão de ficar mensurando, de medindo aquilo que nós já fizemos, né? Ou o que nós vamos ganhar em troca. A gente faz porque a experiência de Deus é tão forte em nós que nós somos incapazes de ficar quietos, incapazes de olhar a necessidade do outro e não ajudar. Então, a Eucaristia que nós comungaremos agora no pão, como a Eucaristia que nós comungamos na palavra, deve ser para nós essa motivação. A experiência que eu tenho de Deus deve me levar necessariamente ao encontro do irmão. Não dá para fazer uma experiência de Deus e ficarmos fechados em nós. Isso não é religião, isso não é experiência de Deus, isso é um egoísmo, né? Dizer que eu amo a Deus, São João já vai nos dizer, não dá para dizer que ama a Deus se não vê a necessidade do irmão, se não vê aquilo que o irmão está passando. Essa indiferença, né? O contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Quando nós estamos sendo indiferentes à dor do outro, né, nós não podemos ficar impassíveis diante daquilo que é a realidade. Quando nós assistimos um jornal, quando nós vemos uma notícia, como nós estamos vendo aí no Brasil e no mundo, né, desta pandemia, nós não podemos ficar indiferentes. A dor do outro tem que, de alguma forma, me tocar, né? Talvez eu não consiga fazer nada materialmente para aquela pessoa, porque não estou presente, porque não está na minha frente, mas ela tem que tocar em mim de alguma forma. Eu não posso me tornar indiferente à dor que o outro está sentindo, a perda de alguém, a morte, a doença, o desemprego, tudo aquilo que as pessoas estão vivendo, temos que ser tocados por isso. E que seja na nossa oração, nem que seja só naquele Pai Nosso, naquela Ave Maria que eu reze, eu preciso trazer essa realidade. Para quê? Para que eu possa também sentir com o outro, ser misericordioso, como o Pai do céu é misericordioso conosco. Então, que nessa Eucaristia nós possamos colocar, cada um de nós, colocar o nosso coração, para que possamos viver bem aquilo que é a experiência de Deus na nossa vida. Amém?